King James criou a Bíblia para controlar as pessoas. O reinado dele não começou a ruir como uma revolta, uma guerra ou um golpe. Começou a ruir dentro do próprio palácio, porque enquanto o rei estava ajudando a publicar a Bíblia, escrevendo tratados teológicos e se achando grande filósofo da monarquia europeia, o governo inglês estava lentamente sendo sequestrado por favoritos, facções, intrigas de quarto e alianças de corredor. Aí o homem que segurava o governo morre, logo depois o herdeiro da coroa morre. No lugar da estabilidade que sustentava o regime, aparece uma coisa muito mais perigosa. Uma coroa inteira brigando para ver quem consegue chegar primeiro ao ouvido do rei. E acaba com o casamento. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai continuar a biografia do James VI da Escócia e James I da Inglaterra, entrando no momento em que o reinado dele começa a se desmanchar lentamente. Não porque o país entrou em guerra, não porque houve revolução, mas porque o próprio rei começou a governar como se administrar um império fosse administrar amizade dentro do palácio. Porque a partir daqui, a Inglaterra entra num período em que ministros desaparecem, favoritos sobem rápido demais, a corte vira guerra de facções e o parlamento começa a perceber uma coisa muito perigosa. O homem que está no trono talvez não esteja mais controlando o próprio governo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar perigosa. Primeiro de tudo, vamos começar pela Bíblia, que provavelmente você já ouviu falar. Vou começar já dando nome aos bois. A King James Bible não é um livro de oração. É um instrumento de tortura psicológica e controle social disfarçado de literatura sagrada, que entrou no mundo como um objeto doméstico invasivo, aquele tipo de coisa que se mete entre pai e filho, entre marido e mulher, sentada na mesa de madeira rústica de cada casa protestante da Inglaterra e que seria lida em voz alta por homens que mal sabiam assinar o nome, mas que agora tinham a voz do rei ecoando dentro do seu quarto. Antes de você me crucificar e me mandar para a fogueira, eu explico. O James, esse escocês paranoico, percebeu que o trono dele estava perigosamente dependente de como as pessoas interpretavam a lei. Porque se o povo lê que Deus odeia tiranos, o próximo passo é uma foice no pescoço do rei. E ele não ia deixar a própria segurança nas mãos de tradutores independentes que achavam que a fé era um território livre. A Bíblia de Genebra, aquela que os puritanos amavam, era um câncer para o absolutismo do James, porque ela vinha cheia de notas de rodapé subversivas, explicando para o coitado do fiel que se o rei fosse uma merda, a desobediência era um dever cristão. E o James não gostava nada disso, ele queria controlar. Então, a criação da Bíblia não foi um trabalho de caridade, foi uma operação de guerra organizada por 47 eruditos, os maiores mercenários intelectuais de Oxford e Cambridge, divididos em comitês que trabalhavam como máquinas de moer texto desde 1604 para garantir que a autoridade do trono estivesse costurada em cada versículo, em cada vírgula, em cada adjetivo que descrevia o poder. Eles não estavam apenas traduzindo e nem estavam alterando o texto bíblico para criar uma nova teologia. Isso teria sido impossível de vender. O que eles estavam fazendo era algo mais sofisticado. Produzir uma versão oficial sem as notas de rodapé incendiárias da Genebra Bible, aquelas pequenas observações puritanas que insinuavam que reis podiam ser desobedecidos se virassem tiranos. Não era apenas religião circulando nas casas inglesas, era autoridade política infiltrada na rotina doméstica. O livro que ensinava a rezar também ensinava a obedecer. E quando a mesma tradução ecoava em igrejas, tavernas e mesas de jantar, o poder deixava de ser apenas lei e se tornava linguagem. E se você acha que isso é didatismo, abre o olho, porque o que estava em jogo em 1611 era o fechamento do mercado de ideias. A King James Bible não foi o primeiro monopólio da informação, mas foi a primeira tentativa real do Estado inglês de impor uma versão bíblica dominante para todo o reino. O problema dessa genialidade toda, o ponto onde o James começa a cavar a própria cova sem perceber,
é que ele se viciou na própria narrativa. Ele começou a acreditar que se ele controlasse o texto, ele controlaria a realidade. Só que a realidade é feita de carne, humores e de vírus, que não dão a mínima para o direito divino do rei. E enquanto James estava lá, todo pomposo, achando que tinha amordaçado Deus com a sua nova Bíblia, a natureza decidiu mostrar quem é que realmente manda no universo. E ela não usou um decreto, ela usou 2 mortes. Provavelmente você se lembra dos vídeos da Elizabeth e do homem que realmente segurava o governo inglês desde a Betinha. O Robert Cecil, o primeiro conde de Salisbury, ele era o administrador invisível, o sujeito que não precisava de aplauso porque ele se alimentava de informação. Passava dias e noites trancado em salas escuras, lendo relatórios de espiões, negociando impostos com parlamentares que o odiavam, respondendo cartas diplomáticas que evitavam guerras mundiais e mantendo a maquinaria pesada e enferrujada do governo elizabetano e depois do James funcionando na base do puro ódio e da disciplina diplomática. Em 1612 ele tinha 49 anos, mas com um corpo de 80, já que ele estava na política desde 1584 e sucedeu seu pai como Lorde do Selo Privado desde a época da Elizabeth e administrou até então. Ele sofria de vários problemas de saúde, como escoliose severa, ele era corcundinha desde jovem, problemas respiratórios recorrentes, possível tuberculose ou infecção pulmonar crônica e desgaste físico por trabalho excessivo. Nos últimos anos de vida, ele estava visivelmente debilitado, com dores constantes, fadiga intensa e incapacidade de trabalhar por longos períodos. E aí, no dia 24 de maio, o corpo colapsou. Um contemporâneo chegou a escrever que aquele homem de 49 anos parecia ter 70, tão consumido pelo trabalho e pela doença que o corpo já não acompanhava mais a cabeça, que ainda tentava segurar o governo inteiro de pé. Enfim, o adulto da sala foi embora e deixou a creche pegando fogo na mão de crianças mimadas. E quando o adulto da sala morre, o problema não é o funeral. O problema é quem sobra no quarto depois. Sem o Robert Cecil para coordenar as finanças, a diplomacia e a espionagem, o James tomou a decisão mais burra da sua carreira política. Ele decidiu que não precisava mais de um ministro principal, que ele ia governar pessoalmente. Só que governar pessoalmente, meus amados, exige uma disciplina monástica, exige gostar de papelada, exige memória administrativa e uma paciência de Jó para ouvir reclamação de comerciante londrino, e o James não tinha nada disso. Ele governava por surto de afeto, por preferência estética e por proximidade física. Ele confundiu o cargo de chefe de Estado com o de anfitrião de festa, e o resultado foi que o governo inglês deixou de ser uma instituição séria, mais ou menos, né? Mas ainda tentava ser séria, para virar uma zona de influência onde quem ganhava era quem tinha acesso ao quarto de dormir do rei. Sistematicamente, o que acontece aqui é o nascimento do favoritismo letal. Quem ganha com a morte do Cecil foram as facções predatórias que viviam de mendigar cargos e pensões, como os Howard, e o próprio Robert Carr, o garoto que o James adotou emocionalmente, porque agora não tem mais ninguém filtrando que chega à mesa do rei. A eficiência institucional foi trocada pelo tráfico de influência. O que começa a feder na Inglaterra é uma confusão perigosa entre o público e o privado. E é claro que, como toda desgraça é pouca, além de perder o cérebro do reino, 5 meses depois acontece um evento que termina de acabar com o pouco sossego que o James tinha. Em novembro de 1612, o herdeiro do trono, Henrique Frederico, morre. Só que ele não era apenas o príncipe de Gales, ele era a ereção nacional de uma Inglaterra que estava de saco cheio da diplomacia frouxa, do bafo de vinho e da covardia física do James. O Henrique era o garoto de ouro, alto, atlético, um cavaleiro que parecia ter saído direto das lendas do príncipe Arthur para salvar o país de um rei que preferia caçar veados e governar homens. E quando esse garoto morre, o que morre junto com ele não é só um filho, é o contrato de esperança que o povo inglês tinha assinado com a dinastia Stuart. Antes da gente continuar, momento jabá. Todas essas aulas do James vão virar worksheets, como esse que eu tô fazendo da história do Brasil. Se você quiser comprar o curso, ele ainda está em promoção e vai ter toda a história do Brasil, toda a história do mundo, só por esse valor, e você tem
ele vitalício. É só você clicar no link da bio lá do Instagram, eu sou o Steph, ou eu também vou deixar aqui na legenda do YouTube. Continuando. E que era o oposto absoluto do pai, o James sabia disso. Ele sentia isso na pele toda vez que via a multidão vibrar com a passagem do filho. O Henrique gostava de guerra, navios, armas e era um protestante agressivo que não queria saber de conversinha com o Papa ou com a Espanha. Ele era o herói que a elite militar e os puritanos estavam esperando para colocar a Inglaterra de volta no mapa das potências que botam medo no mundo. E aos 18 anos ele já tinha uma corte própria em St. James Palace, cercado por jovens aristocratas protestantes que defendiam uma política externa muito mais agressiva contra a Espanha e os Habsburgos, e que era muito mais vibrante, muito mais limpa e muito mais séria que a zona de promiscuidade e favoritismo que o James mantinha em Whitehall. Mas tá, morreu de quê? Provavelmente febre tifoide, uma doença brutal transmitida por água contaminada que transformou a vitalidade de um corpo jovem em semanas de delírio, febre e falência orgânica. E é aqui que o trauma vira política pura e dura, porque com o Henrique morto e enterrado com toda a pompa que o James odiou pagar, quem sopra na linha de sucessão é o reserva, o irmão mais novo, o pequeno Charles, que eu te falei que era doente. E se o Henrique era o sol, o Charles era uma lua pálida, frágil e escondida nas sombras, uma criança doente que demorou para andar, que a vida inteira precisou ser segurado, que gaguejava e que ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de preparar para o trono, porque todo mundo achava que o Henrique ia viver 100 anos e ter 10 filhos. Então, ferrou. Não tem outra palavra para eu descrever para você. Ferrou, ferrou, ferrou. A morte do Henrique removeu então a possibilidade de uma Inglaterra agressiva e militarista no curto prazo, o que faz os diplomatas da Espanha e do Vaticano abrirem garrafas de vinho em comemoração silenciosa, porque agora o James está livre para seguir com a sua diplomacia de rei pacífico, sem ter o filho guerreiro buzinando no ouvido dele e o chamando de frouxo. Só que o James, em vez de se aproximar do filho que sobrou para prepará-lo, se afundou ainda mais no isolamento de Whitehall, deixando o Charles a Deus dará, crescer num ambiente onde o poder não era algo que se exercia com glória, mas algo que se negociava nos corredores escuros entre um beijo no favorito e um decreto mal escrito. E é claro, você sabe que ele vai acabar decapitado, então vai dar merda. Com o único sujeito que sabia fazer conta e esconder os podres administrativos morto e enterrado, e com o herdeiro apodrecendo debaixo de uma lápide rica de mármore, o James se viu num beco sem saída emocional e financeiro que faria qualquer um surtar. Mas o nosso Salomão escocês, com aquela mente viciada em aparências e teologia, resolveu que a melhor forma de distrair uma Inglaterra mal-humorada e um parlamento que já estava contando as moedas do fundo do cofre era dar a maior festa de arromba que Londres já tinha visto naquela década. Casamento e dinheiro entrando na conta do Estado. Era isso que importava, o pão e vinho. A princesa Elizabeth era a queridinha da Inglaterra, que tinha herdado todo o carisma que o pai tinha perdido entre uma garrafa de vinho e um beijo num favorito escocês. Ela era a última esperança de continuidade de um protestantismo que não parecesse uma piada de mau gosto. E o James, com o oportunismo de um agenciador de talentos em fim de carreira, resolveu que ela seria a moeda de troca para amarrar a Inglaterra no coração da Alemanha. Tá, e o que normalmente acontece? A noiva vai até o noivo, né? Mas o casamento não aconteceu na Alemanha, aconteceu em Londres, no coração da corte inglesa, diante de toda a aristocracia do reino, porque aquilo não era apenas um casamento dinástico, era um espetáculo político montado pelo James para mostrar que a Inglaterra ainda era o centro do mundo protestante, o que não era, mas enfim. Mas antes da festa começar, vale voltar um pouco, porque a princesa Elizabeth não virou noiva do nada. Desde a adolescência, ela recebia propostas de casamento de várias cortes europeias, porque casar uma princesa inglesa nunca foi sob romance, como eu sempre comentei, era sob diplomacia, alianças e equilíbrio de poder.
Houve sondagens vindo da Itália, príncipes menores do Sacro Império e toda uma fila de nobres interessados em entrar na órbita da monarquia inglesa. A proposta que realmente interessava ao James vinha da Alemanha, o Frederico V, o eleitor do Palatinado, um dos príncipes protestantes mais importantes do continente e líder da União Protestante dentro do Sacro Império Romano Germânico. Para um rei que queria posar de árbitro do mundo protestante sem gastar com guerra, aquilo parecia perfeito, ele não precisava mandar exércitos, bastava casar a filha e mandá-la embora. O acordo foi então sendo costurado lentamente entre 1610 e 1612, até que o noivado foi oficialmente confirmado em 27 de dezembro de 1612. Diferente de muitos casamentos dinásticos da época, esse não seria resolvido por procuração. O próprio noivo atravessaria o mar para vir buscar a princesa. O Frederico então partiu para a Inglaterra e chegou ao país em outubro de 1612, meses antes da cerimônia, depois de uma travessia relativamente tranquila do Mar do Norte. A chegada do jovem príncipe alemão virou imediatamente um pequeno evento político em Londres. Alto, elegante, protestante convicto e ainda por cima jovem, o Frederico caiu rapidamente nas graças da população. As multidões se reuniam para vê-lo passar pelas ruas e a corte tratou de apresentá-lo como o símbolo perfeito de uma grande aliança protestante europeia. Durante os meses que antecederam o casamento, ele participou de banquetes, caçadas reais e cerimônias públicas ao lado do James, sendo lentamente integrado ao espetáculo político da corte inglesa, porque aquele casamento não seria uma união familiar, seria um recado diplomático para toda a Europa. Aí a gente chega no dia de São Valentim, 14 de fevereiro de 1613. Londres estava um lixo, um frio de rachar os dentes, com a lama do Tâmisa congelada nas bordas, mas o James mandou gastar o que não tinha para fazer a maior encenação naval da história do Rio, com fogos de artifícios que eram tão caros e tão barulhentos que quebraram as janelas das casas dos pobres e fizeram os cachorros da cidade inteira uivarem de terror. Elizabeth entrou na Capela Real de Whitehall vestida de branco, com detalhes em prata, o que era uma afronta estética para a época, porque só mudaria o branco na era vitoriana. E o branco era um símbolo de pureza agressiva, com o cabelo solto até a cintura, cravejado de pérolas e diamantes que brilhavam tanto que as pessoas diziam que ela parecia uma aparição do além. As festas duraram semanas e incluíram os famosos masques da corte, as mascaradas, espetáculos teatrais gigantescos escritos por Ben Jonson e montados pelo arquiteto Inigo Jones, com cenários móveis, máquinas de palco e efeitos pirotécnicos que parecia magia para o público da época. Em uma dessas apresentações, os fogos até saíram do controle e parte da decoração pegou fogo dentro do salão, provocando alguns minutos de pânico no meio da aristocracia. Era o tipo de espetáculo caro e perigoso que definia perfeitamente o reinado do James, deslumbrante na superfície, mas sempre à beira de sair do controle. De qualquer forma, o James, como sempre, achou que estava abafando, criando uma barreira de proteção para a Inglaterra, mas acabou afundando mais o país. Ele prometeu um dote de 40 mil libras, um dinheiro que ele não tinha e que teve que extorquir do povo através de taxas feudais revividas das cinzas. E além disso, esse dinheiro acabou financiando o começo da Guerra dos 30 Anos, o conflito mais sangrento da história europeia até então, que ia destruir a vida da própria filha e transformar os seus netos em mendigos reais vagando pelas cortes do continente. Mas sem spoiler, a gente ainda vai chegar lá. Então, quando toda aquela encenação finalmente acabou, quando os últimos fogos se apagaram, quando as carruagens começaram a sair de Whitehall e a cidade voltou ao frio miserável daquele inverno londrino, chegou a hora de fazer o que todo casamento dinástico realmente exige: separar a filha do país que a criou e enviá-la para o tabuleiro, onde ela vai servir de peça. Poucas semanas depois da cerimônia, Elizabeth Stuart deixou a Inglaterra ao lado do marido, o jovem eleitor do Palatinado, e embarcou rumo ao continente com uma comitiva gigantesca, carregando baús, joias e promessas políticas. O navio se afastou da costa inglesa, o Tâmisa ficou para trás e a corte fez exatamente o que cortes fazem quando termina um espetáculo caro. Fingiu que aquilo tinha sido uma grande vitória diplomática. Porém, dentro da própria Inglaterra, muita coisa mais podre já estava fermentando.
Porque no mesmo ano de 1613, enquanto a princesa inglesa partia para o continente cercada de música, veludo e expectativas, um homem estava lentamente apodrecendo dentro de uma cela na Torre de Londres. Um conselheiro brilhante, um favorito estúpido, uma aristocrata ambiciosa e uma corte inteira aprendendo que quando o acesso ao rei vira a única forma de eliminar quem atrapalha o caminho, deixa de ser o escândalo e vira método. O nome dessa história é Caso Overbury e aí vai mostrar que o verdadeiro problema do reinado do James não era só incompetência administrativa ou excesso de vaidade intelectual. O problema era muito mais perigoso. A corte inglesa tinha aprendido a matar. E é exatamente aí que a nossa história vai continuar semana que vem. Porque hoje o nosso vídeo foi um pouco mais curto, porque teve eventos bem pesados, teve morte, teve casamento, e no próximo vai estourar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite, se inscreve no canal, se torna membro, porque assim, gente, às vezes dá vontade de desistir. Porque 37 mil seguidores, não passa de 1000 visualizações, não passa de R$1.000 por mês. Eu faço vídeos todos os dias para vocês, eu pego a minha especialização na Inglaterra, eu trago tudo para vocês. Então, assim, ajuda se tornando membro. Eu espero que você tenha gostado, então, e continue aqui com a gente para você ver a verdadeira história. Sem passação de pano para ninguém e sempre com a ironia que a gente gosta. Um beijo grande e eu espero você amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix.